Olá, empreendedor! Olá, empreendedora! O bate-papo de hoje é sobre mentalidade empreendedora. Eu sou a Paula Freire, cofundadora da Rede Insight. Estou aqui com os meus parceiros, Davi Andrade e Ricardo Albernaz, para falar um pouquinho sobre esse assunto tão interessante. Meninos, nos nossos tantos anos acompanhando pequenos empreendedores, eu acho que a gente pode afirmar que a diferença entre um empreendedor de sucesso e um empreendedor de fracasso é essa mentalidade empreendedora. O que vocês me dizem? Davi? Eu não diria assim, eu não atribuiria só a mentalidade à questão do sucesso, mas ela com certeza tem um peso muito grande nesse conjunto. A mentalidade empreendedora, ela os empreendedores, né, de uma forma geral, os empreendedores mais bem-sucedidos, eles têm uma característica em comum, que é a de assumir riscos, né? É uma característica muito forte para nesse tipo de mentalidade, e também de tomar para si a responsabilidade das coisas, né? De pegar e fazer, não ficar esperando que outra pessoa faça. Eu acho que essa talvez seja o grande diferencial de quem tem essa mentalidade para uma mentalidade de alguém que prefere uma certa segurança, prefere, de repente, um trabalho com seu salário fixo, ou mesmo um cargo no funcionalismo público. Tem características diferentes. É lógico que você tem o intraempreendedorismo dentro de empresas, dentro de órgãos públicos, tem pessoas que têm uma característica diferente, mais proativa, e tem o seu valor, logicamente. Mas o empreendedor, ele traz essa característica de assumir para si mesmo os riscos e executar. Ele transforma em ação os sonhos dele. Ele tem muitas ideias, mas ele transforma em ações. Outras pessoas, e até mesmo algumas que estão empreendendo, elas têm muitas ideias, têm muitas vontades, têm muitos desejos de realizar, mas elas não conseguem realizar, não dão aquele passo de realmente executar, se organizar e planejar, né? Aquele planejamento, raciocínio estratégico para fazer as coisas acontecerem. Então, trocando em miúdos, né, se eu tivesse que separar algumas características básicas, eu pegaria as pessoas que têm essa capacidade de assumir riscos, tomar para si a responsabilidade e executar, fazer com que as coisas aconteçam. Eu acho que seria essa a minha definição de mentalidade empreendedora. Ricardo, o que tens a acrescentar aí a essas características desses empreendedores que têm essa mente diferenciada, que é essa mente que pensa estrategicamente, que consegue ver fora da caixa, analisar o contexto, pensar lá na frente onde os outros ainda não estão enxergando oportunidade? O que você destaca aí desses empreendedores que têm essa mentalidade? Bom, eu acho que é um pouco o que o Davi falou, né? Da proatividade. O empreendedor, ele hoje, eu acho que a gente consegue reconhecer o empreendedor que é uma pessoa de atitude, né? Ele vai ali aonde ninguém está imaginando, ou às vezes aonde está todo mundo indo, ele está tendo uma visão mais de longo prazo, mais de longo alcance, né? Vamos dizer assim. E ele está tendo atitude. Existe uma grande diferença entre aquele que faz e aquele que não faz, aquele que tem seus medos, o medo que congela e o medo que desafia, né? E o empreendedor é visto como aquele que tem medo também, às vezes, mas tem um medo que desafia, e não aquele que te congela. E aí, com esse desafio, ele se coloca à prova e ele vai a campo, então, vai fazer. Pelo menos isso aconteceu comigo, né? Que foi dentro da minha profissão, tinha os meus medos, os meus receios, mas eu fui começando a fazer. É claro que você vai devagarinho, vai testando e vai vendo e vai fazendo e vai acontecendo, né? Então, essas habilidades, essa mentalidade empreendedora, você acredita até que tenha ela dentro de si, né? Se você for realmente, mas você também pode desenvolver. Eu acho que muitos, até quem nasce, tem que desenvolver essa habilidade com ferramentas, cursos, aulas, enfim, e ao longo do tempo trilhando o seu caminho, a sua jornada empreendedora, né?
e tendo essa mentalidade empreendedora de que tudo vai dar certo, pode ser uma dificuldade no meio do caminho e que ela vai aprender com os erros. Então, acredito até que os erros existem, eles são grandes, pequenos, mas eles fazem parte, né, para que você possa aprender e seguir a sua jornada empreendedora. Enfim, Paulo, eu acho que é isso. Quando fala em mentalidade empreendedora, logo vem na minha cabeça que eu sou de Curitiba, quem é de Curitiba vai saber dessa história. Essa história é case de faculdade, talvez vocês até já tenham visto porque já apareceu nos telejornais. É um pipoqueiro, gente, famoso na cidade. Todo mundo conhece pipoqueiro de Curitiba, não lembro nem o nome dele, mas é aquele pipoqueiro que eu já imagino que ele nasceu com essa mentalidade empreendedora, porque é uma pessoa muito simples, que não teve estudo, que tem um carrinho de pipoca e esse carrinho de pipoca dele é diferenciado. O que ele tem? Ele dá o saquinho, aí ele põe uma balinha de hortelã junto no kit, uma balinha de hortelã, um fio dental, o que mais que ele põe, gente? Ele põe assim, enfim, ele causa aquela experiência e eu vejo assim, quando me vem mentalidade de empreendedora na cabeça, a primeira pessoa, o primeiro case que me vem é ele, e aí eu quero provocar vocês aqui, gente. A gente nasce com essa mentalidade ou é uma coisa que é estudada, que a gente vai para a escola, que a gente faz um curso, que a gente lê um livro? Eu quero entender aí com vocês, porque essa pessoa ela é muito simples, esse pipoqueiro. Como, né, que ela teve essa ideia, como que ela pensou fora da caixa, como que ela enxergou lá, e o carrinho de pipoca dele é um sucesso. Então, assim, vou jogar para vocês aí. Dá para aprender essa mentalidade ou se não nasceu com ela, desista, não empreenda? Olha, Ricardo, eu vou tomar a frente aqui. Eu acho que, para tudo na vida, a gente tem condições de aprender, desenvolver competências que nos levem a alcançar determinados resultados. Não, quando a gente coloca que a culpa, né, a culpa de determinado sucesso está no seu DNA, né, está numa questão ali no seu nascimento, cara, é meio que assim, uma sentença de insucesso para todos os outros que não têm aquilo. E como é que vai descobrir? Eu não sei se cientificamente já existe algum estudo que defina se isso é natural ou não. Mas o que eu entendo, que eu consigo depreender, é que você pode desenvolver, ainda que você não tenha determinadas características comportamentais ou físicas, né? Eu tenho visto também que tem lá aquele empreendedor, né? Uma imagem do empreendedor ideal e que fisicamente ele difere muito de muita gente. Mas se você não nasceu com essas características físicas ou comportamentais ou mentais, você está fadado ao insucesso? Sinceramente, eu não acredito. Tá? Eu acho que tudo pode ser desenvolvido e tem espaço para tudo. A questão é que existem algumas coisas em comum. Quando a gente fala de mentalidade empreendedora, e você pega lá os empreendedores que alcançaram algum sucesso, né, chegaram onde queriam, estão caminhando nessa direção, você tem algumas características que são comuns a eles. E você pode desenvolver. São competências, né? E a gente, volta e meia, a gente fala aqui, né? Toda competência ela é composta de conhecimento, habilidade e atitude. Então, você desenvolve conhecimento, você busca conhecimento, você desenvolve aquela atividade e passa a ter uma atitude compatível com aquilo que você quer realizar. Não adianta eu ter conhecimento e ter habilidade e ter uma atitude de desleixo, né? Que não seja proativa, que não seja de executar, né? Por outro lado, não adianta ter conhecimento apenas e não ter habilidade para fazer. Então, quando você vai desenvolvendo as competências, você vai abrindo, e esse desenvolvimento, esse autodesenvolvimento que o empreendedor precisa ter,
ele é de várias formas, tá? Através de mentorias, através de cursos, através de vídeos, livros, filmes. Você vai acumulando informação e vai trabalhando isso em você. Isso vai fazendo com que você vai se desenvolvendo como empreendedor. Não vem de uma fonte só, não vem só pelo fato daquela família, da pessoa ter nascido numa família, né, com essa verve empreendedora, não vem só do fato dessa pessoa ter feito uma faculdade específica, é um conjunto de coisas, né? O que eu acho que o que importa realmente para que a pessoa desenvolva essas habilidades, né, e essa mentalidade realmente empreendedora é que ele esteja aberto, ele esteja realmente aberto e com vontade de executar, vontade de fazer, né? Se ele ficar esperando que alguém vá fazer por ele, esquece, isso aí não vai acontecer e as coisas não vão rolar. Ricardo, desculpa comer para frente. Eu vou trazer uma outra historinha aqui rápida para provocar o Ricardo. Na época que eu trabalhava no banco, tinha uma gerente, gente, que ela era famosa. Toda reunião que tinha com toda a gerentada, ela levava o saco dela de lingerie. Ela era vendedora de lingerie também. A mulher era um sucesso vendendo calcinha e sutiã. Ela vendia calcinha e sutiã melhor do que vendia seguro no banco. Ou seja, ela era muito melhor sacoleira do que gerente do banco. E a gente perguntava, falou assim, meu Deus, você dá tão bem, você vende tanto essas calcinhas, esse sutiã, a gente vê que teu olho brilha quando você fala do look. E por que você não larga o banco, não vai, não arrisca? Ela, não, ai, não, eu tenho medo, porque ai, o ticket, ai, o vale refeição, ai, o vale saúde. Então, Ricardo, qual que é a minha provocação para você? Essa menina, essa gerente, a princípio a gente imagina que ela tem essa mentalidade empreendedora, mas essa atitude dela de não largar o que é certo para arriscar, né? Talvez ter uma confecção de lingerie, sabe lá Deus a proporção que isso poderia dar, esse sentido de segurança dela, essa necessidade de segurança. A gente pode afirmar que ela não tem essa mentalidade empreendedora, ou seja, parece que ela tem, mas no fundo ela não larga, não arrisca, porque ela está ali no que é seguro. O que você me diz? Bom, eu vou devolver como uma provocação. Tá? Eu estava ouvindo o que o Davi estava falando, e agora que você falou também, Paulo, eu vou provocar da seguinte forma. Imagina se todos os adultos andassem de bicicleta com duas rodinhas. O que aconteceria no mundo? As bicicletas não seriam evoluídas, seriam quadriciclos, não teriam sempre aquelas rodinhas de apoio, de segurança, né? Então, eu acho que é bem por aí. Todo mundo, eu estava ouvindo o Davi falar que todo mundo pode desenvolver essa habilidade. É claro que tem pessoas que têm uma habilidade natural, como, por exemplo, essa menina que você falou, né, Paula? Que ela talvez o olho brilhasse para outra coisa, mas ela ainda se sentia insegura de se lançar num mercado totalmente novo, de uma coisa nova. Nosso país, a gente tem muito empreendedorismo por necessidade. Às vezes a pessoa tem que ir, né? E aí não tem outra solução, vai. E ela tem que se estudar, habilitar. E aí vamos dizer assim, daquela bicicleta as rodinhas têm que sair mais rápido, né? E aí você é forçado a andar de bicicleta mais rápido. Tem algumas pessoas que já têm habilidade natural e que já olham para a rodinha, pô, aquilo ali está me atrapalhando, então está me travando, né? Eu já quero andar sozinho. Ah, eu vou cair, mas eu sei que eu vou andar sozinho. Então, assim, existem vários tipos de pessoas, vários tipos de empreendedores, né? Aquele que já nasce com isso, que vai ter mais facilidade de estudo, de aprendizagem, né? E aqueles que já não têm tanta facilidade, mas que vão também estudar. Por exemplo, digo eu também, eu falo por mim, eu sou advogado, não tenho uma capacidade numérica de um raciocínio lógico para números tão fácil como o Davi, que é contabilista, né? Então, tem toda uma construção teórica que precisa fazer para chegar lá. Então, acho que assim, é possível desenvolver, a gente vê que é possível desenvolver a habilidade. Aqui são 3 competências, 3 diferentes áreas, Davi na área de contabilidade, eu na área jurídica, você na área de gerência, de números também, de administração.
Então, é possível, nós somos a prova viva que é possível. E que a gente precisa de estar antenado às tecnologias, aos conhecimentos, aos estudos. Hoje tudo é mais facilitado, né? Então, assim, é possível? É possível. Você tem que desenvolver uma mentalidade empreendedora. Não se preocupe se aquele empreendedor que começou junto com você está indo mais rápido. O importante é você ter consciência de que você também está indo no caminho certo, né, Paulo? Eu acho que essa provocação da rodinha funcionou, né? Depois do papo de hoje, eu já não consigo mais pensar na Cida gerente como mente empreendedora, gente, porque assim, ela está até hoje vendendo seguro. Claro que, assim, né, depois do nosso papo, dá para ver que ela é uma boa vendedora e que ela gosta muito mais de calcinha do que de seguro, mas ela não tem essa mentalidade empreendedora porque ela não teve essa coragem de fazer acontecer e de assumir esses riscos, né, Davi? Assim, é difícil da gente definir, né, colocar num grupo ou em outro, apenas por essa questão, tá? Porque tem muita coisa envolvida. A gente não sabe, do lado da pessoa, qual é o peso que ela está carregando, né, de responsabilidade de outras coisas. Às vezes, uma pessoa que, de repente, tem uma família, tem filhos e precisa ter aquela segurança, às vezes ela não arrisca por medo dessas pessoas, né? Não dela própria. Por ela, de repente, se ela fosse sozinha e tivesse uma vida tranquila, ela talvez arriscasse. Então, é difícil a gente olhar por esse ângulo apenas, tá? Mas, via de regra, o empreendedor ele tem essa coisa de se arriscar, sim. Ele gosta de olhar um pouco além, se ele vê a possibilidade de ganhar mais, de ter sucesso, ou até mesmo de ter uma qualidade de vida melhor, ainda que ganhando menos, ele tende a arriscar. Mas não dá para a gente definir, quando a gente olhar para uma pessoa, fulano não tem a mentalidade empreendedora porque ela não gosta de arriscar, ela não quis sair do emprego. A gente não sabe o que tem por trás disso, né? As decisões das pessoas são permeadas por uma série de questões ali que a gente, às vezes, não tem conhecimento. Mas eu gostaria aqui de colocar, rapidamente, alguns itens aqui que seriam legais para que a pessoa pudesse desenvolver essa capacidade, né? Primeiro, assumir riscos, né? Ela tem que estar disposta. O empreendedorismo é algo extremamente arriscado, né? Ainda que você tente minimizar os riscos, quanto mais você sabe sobre uma determinada área, vou empreender na área do ramo de comida, de alimentação, quanto mais eu souber daquele ambiente, daquela atividade, menor vai ser meu risco, né? Porque eu vou estar cercado de informação e, obviamente, eu vou estar mais amparado de conhecimento para poder trabalhar naquilo. Mas tem sempre um ponderável. Eu nunca sei se aquele produto que eu estou lançando, de fato, vai agradar, se ele vai ser um sucesso. Não dá para a gente apostar isso, bater isso com certeza. Mas ter essa capacidade de assumir riscos, conviver com esse risco, é uma coisa que a gente precisa aprender. Meu comportamento é de alguém extremamente estável. Isso significa que eu não gosto, não sou uma pessoa feita a muitas mudanças bruscas. Eu gosto de estar sempre muito ciente do que está acontecendo ao meu redor. Esse ambiente de muito risco me incomoda. Mas eu já sei disso, eu sei que eu funciono assim. Então, eu tento criar umas vacinas para isso e tenho lá a minha tolerância, né? Criei minha tolerância a essa minha aversão ao risco. Então, assumir riscos não significa que você se sinta confortável com ele, mas você precisa ser tolerante, ter alguma tolerância para lidar com aquilo. A outra coisa é aprender com os erros. Quando a gente está fazendo algo novo, é natural que a gente cometa erros, né? Se você fez algo que ninguém nunca fez, você não tem de onde tirar as lições aprendidas, né? Você pode aprender com os erros dos outros e você pode aprender com seus próprios erros. O importante é que a gente aprenda com eles, seja dos outros ou sejam nossos, a gente aprenda, porque a gente não pode ficar cometendo os mesmos erros sempre.
né? Se eu vi que o fulano fez e deu errado, para que eu vou fazer? Se eu vi que eu fiz e deu errado, para que eu vou fazer de novo? Tem que aprender, tem que evoluir. Então, e o empreendedorismo, errar é a coisa mais natural do mundo. Eu já quebrei um monte de vezes e tirei muitas lições desses meus insucessos. Não quer dizer que eu não vá cometer erros novos, né? A gente está sempre aberto a novos erros, mas a gente precisa aprender com eles sempre. E depois também, uma outra coisa que a gente tem que estar muito aberto é a receber feedbacks. E feedback não é só aquele elogio, poxa, fulano, seu trabalho é maravilhoso, você é um profissional muito, muito bom, seu produto é sensacional. Isso aí só ajuda a massagear o ego. Eu quero aquele feedback ruim. Olha, você errou nisso aqui, eu não gostei disso, isso aqui falhou, isso aqui podia ser melhor. Esse feedback é importante. O bom empreendedor, ele tem que estar aberto a isso para que ele possa melhorar. Se ele só tiver feedback positivo, onde que ele vai melhorar? Já está bom, já tá excelente. Né? Se todo mundo disser que meu trabalho é excelente, eu não preciso melhorar. Mas eu quero os feedbacks ruins, eu quero que apontem os defeitos. É ali que eu vou conseguir evoluir. E, por último, pensar de uma forma estratégica. Se você consegue organizar o pensamento para que você possa colocar as coisas nos seus devidos lugares e nos seus devidos tempos, você vai conseguir evoluir. Tem muita gente que quer fazer tudo ao mesmo tempo agora. E isso não dá. Né? Você, às vezes, não tem nem recurso e nem tempo para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tudo junto. Então, pensar de forma estratégica, né? e colocar as coisas numa esteira, né? de execução ajuda muito a poder evoluir. Eu acho que com esses quatro itens aqui, eu acho que dá para a gente pensar de uma forma, moldar a nossa mentalidade para o empreendedorismo. Meninos, que delícia de papo! Falamos sobre o que é a mentalidade empreendedora, falamos sobre características das pessoas que têm essa mentalidade empreendedora, demos exemplos, demos dicas, e aí agora a gente vai finalizar com indicação, né, meninos? Vamos indicar um livro e vamos indicar um filme para você aí mergulhar nesse assunto e refletir se realmente está pensando com a mentalidade empreendedora. E qualquer coisa, se depois desse vídeo viu que não tem essa mentalidade empreendedora, chama a gente da Insight que a gente resolve isso rapidinho, né, meninos? Davi, que livro que você vai indicar para gente? Cara, eu vou de um clássico, já é bastante conhecido, mas me impactou bastante quando eu li, que é Pai Rico, Pai Pobre. Né? Ele é um livro já antigo, não me lembro agora de quando exatamente, mas ele trata da diferença de um rapaz, né, de um escritor do livro, né, a pessoa que escreveu o livro, ele conta a história dele lá no Havaí, que ele dizia que tinha dois pais, um rico e um pobre, porque ele tinha um amigo que tinha um pai rico, era um comerciante local bem sucedido, e ele mesmo era filho de um professor de uma escola lá onde eles moravam. Então, ele conseguia perceber essas duas mentalidades. Ele foi meio que... ele adotou aquele pai do amigo como seu mentor, e aí ele via como esse pai do amigo dele, esse pai rico, tratava dos assuntos financeiros dele e como o pai dele, o pai biológico dele, tratava das coisas. Então, ele conseguiu fazer um paralelo disso, desses dois pensamentos. E é bem legal como ele trata as questões de investimento, custo, como é que ele trabalha isso. Você começa a dar valores diferentes às coisas a partir dessa visão do livro. Então, fica a dica aí para mim, para vocês, desse livro, Pai Rico, Pai Pobre. Maravilhoso. E como a gente sabe que o Rick não é do livro, ele é do filme, então, Rick, que filme que você vai indicar para gente? Só falar da indicação do Davi, uma excelente indicação, é um livro básico, acho que para empreendedor vale a pena a leitura. Mas quem não tem muito hábito da leitura, ou quem não quer
ter tempo, não tem tempo para ler, né? E vamos à indicação de um filme. Um só, por favor, porque eu sei que se a gente começa a dar pano para manga, ele vai falar até amanhã. Inclusive, a gente já tem outro vídeo sobre isso. Assistam lá, que a gente fala super completo. Não vale falar de um filme que está naquele vídeo. Olha o desafio, quero ver. Não tem como, Paulo. Eu acho que um filme básico assim para empreendedor se chama O Chefe. Chefe é um filme extremamente interessante, para cima, animado, né? É bom ver filmes que sejam bons filmes, né? Que você tire grandes lições do filme, né? Assim como da leitura também. Esse filme é um chefe renomado de um restaurante, tá? Um restaurante bom, e ele é desafiado. E aí, no desafio dele, ele acaba perdendo a cabeça, como todo bom empreendedor, né? Em algum momento ele se vê numa posição complicada e aí tendo que recomeçar tudo do zero, mas do zero mesmo, né? Se desafiando, voltando para a cozinha, e aí ele sai de um ambiente tranquilo, um ambiente perene, né? E vai para um food truck. Só para dar um spoilerzinho do filme, ele vai para um food truck onde ele precisa de reaprender tudo, e é um filme que prende muito. É um filme extremamente interessante, com várias lições sobre empreendedorismo, sobre comportamento e mentalidade empreendedora. E no final do filme, é óbvio, é um sucesso. Então, super recomendo. O filme é com John Favreau e o filme se chama O Chefe. Maravilha, gente! Então vamos ficando por aqui. Espero que a gente tenha inspirado você. E se você precisa de ajuda para desenvolver aí a sua mentalidade empreendedora, escreve para a gente. Tchau, tchau!